Chegamos aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, para trazer um conteúdo extremamente exclusivo para você, Torque Solutions Engenharia. Ponte aérea de Araraquara, Guarujá, e ó, modéstia à parte, imagina você acordar domingão, 7h30 da manhã, céu azul e dar de cara com essa serra maravilhosa. Tem vida mais barata, mas não presta não é mesmo? Hoje a gente vai bater um papo com o Mário, arquiteto e engenheiro responsável pela Steel System, uma construtora parceira nossa aqui no litoral, especializada nas construções de steel frame. É a Torque Solutions trazendo as melhores tecnologias de construção, não só do Brasil, mas do mundo para você. O mercado de alto padrão pede socorro e a gente está aqui justamente para trazer essas soluções para você. Vamos lá. Fala, Marião! Fala, tudo bom, Rodrigão? Bem, e você? Legal. Obrigado por nos receber. Imagina que é isso, é um prazer. Marião, antes de você se apresentar para o pessoal, Sim. já vamos assustar todo mundo que está assistindo esse vídeo? Tá, vamos lá. Marião, quantos metros quadrados essa casa de alto padrão que você está construindo tem? Aproximadamente 350 metros quadrados sem a piscina, tá? Sem a piscina? É, tem a piscina ainda. Quantos meses de obra você vai completar agora? Agora vai completar 6 meses de obra, isso porque a gente fez uma demolição ainda, né? Ou seja, você ainda teve um retrabalho que gerou um pouco de atraso, de digamos atraso, assim. sim. E aí tem período de chuvas, aqui na Baixada chove bastante, então com tudo isso Com tudo isso, 6 meses. 6 meses. Qual é a atividade que está sendo executada, a principal aqui que eu estou vendo aqui na sala nesse exato momento? Aqui a atividade agora a gente está colocando porcelanato, já estamos na fase de acabamentos, tá? Meus amigos, 6 meses de obra, 350 metros quadrados de alto padrão, com piscina, assentando porcelanato. Realmente parece muito bom para ser verdade, né? Parece não, é muito bom. É muito bom, mas é uma realidade. É uma realidade para o mercado brasileiro, né? A gente está ainda é 1% do mercado da construção civil e a tendência é só aumentar, tá? Estamos trazendo para você uma tecnologia utilizada em todo o planeta. O Brasil é um dos poucos países que infelizmente ainda está para trás, né, no que diz respeito a esse método construtivo. Então fica aí você, o nosso convidado, fique no Instagram da Torque Solutions, no nosso canal do YouTube e vamos junto com o Mário e com a Steel System, nossa parceira aqui. Vamos lá. Bom, então é o seguinte, você que já acompanha Rodrigo Broker na minha rede social, já sabe como eu costumo gravar os meus vídeos. Eu gosto de ser o mais simples possível para que você, que porventura não tenha o conhecimento técnico, consiga entender da maneira mais didática possível o que a gente está conversando. Então vamos lá, acabei de entrar em uma casa que está sendo construída em steel frame. A primeira coisa que eu fiz, vem aqui, não dá risada, mas é a primeira coisa que eu fiz, Marião. Vamos lá. Cheguei aqui, olha a primeira coisa que eu fiz, presta atenção no barulho. Mário, se eu der um soco nessa parede, o que vai acontecer? Nada. Vai machucar tua mão. Você vai quebrar tua mão. Calma que eu vou piorar só. Se eu tomar distância e der um chute nessa parede, o que vai acontecer? Quer dar um chute? Pode dar. Olha, pode te dar. Tem certeza? Não, você vai machucar teu pé, vai estragar teu sapato. Eu só vou encostar um pouquinho com a mão então. Tá bom, ó. O pessoal costuma dizer que é frágil, né? Não é frágil. Não, daqui pra cima eu não vou evoluir a força. Você vai machucar sua mão, é assim, a gente às vezes fica um pouco enganado com o barulho, né? Esse barulho é um barulho que a gente está ouvindo aqui de fora. A parede ela é formada por um sanduíche entre placa, perfil, dentro do perfil vai a lã, que é o que faz o isolamento termoacústico, e lá dentro vai placa de gesso, que é uma placa de gesso especial que a gente chama de placa Performa. Então, você faz isso aqui, ó, você está ouvindo aqui fora. Lá dentro você não está ouvindo, porque tem lã aqui, tá? O que acontece também? Você tem uma resistência muito grande dessa área aqui, porque ela tem uma tela de fibra de vidro e depois vem um outro produto que a gente chama de base coat, que é um material cimentício que a gente chama de reboco do steel frame, tá? Mas o reboco, ele normalmente, numa construção convencional, ele tem de 2 a 3 centímetros, no steel frame ele vai ter no máximo 3 a 4 milímetros. Ô Mário, agora eu vou traçar um paralelo, porque muitas das pessoas que nos acompanham, inclusive você, que tem a intenção de construir a sua casa de alto padrão junto com a gente, você vai ter essa dúvida. Vamos traçar um paralelo aqui. Se essa parede fosse feita de alvenaria, para que você entenda o quão tecnológico chega a ser absurdo, é isso aqui que a gente está te mostrando. Vamos supor que nós vamos subir tijolo por tijolo aqui, ó. Imagine só,
Temos aqui até, Luiz Gustavo, nosso engenheiro, está ali atrás acompanhando. Nós teríamos que ter estacas com uma profundidade gigantesca a depender do solo e até mesmo outros recursos lá, Exato. Embonecamento para questão de água, aquela coisa toda. Você é engenheiro? Ó, Porque isso daí é coisa de engenheiro, hein? eu sou desenvolvedor de software, empresário e aficionado por construção. Mas você vê, Então, e o rapaz entende mas eu engenharia. estou me aliando a pessoas com gabarito Olha, e com devido estudo. Mas eu muito gosto bom. muito e não por isso eu sei explicar. Não, é por isso que eu tô vendo que você tem bastante conhecimento. Agora pensa comigo, nós teríamos aqui para travar essa alvenaria diversos pilares, então você tem várias estacas, vários pilares. Se você não tem isso, chega na alvenaria de tijolo e dá um chute, o que acontece? Cai, Exatamente. Cai. Você falou tudo. né? Sim. Então olha só o nível de complexidade que é uma construção de alvenaria para você subir uma simples parede. Estacas, vigas baldrame, concreto, aço, madeira, trabalho artesanal de marcenaria, assentamento dos tijolos. Exatamente. Então, para você que não conhece e achou a explicação do Mário, nossa Mário, mas quanta coisa, na verdade, eu estou de uma maneira muito educada falando que você está enganado. Porque a construção em alvenaria, sim, é muito mais complexa do que uma construção com steel frame. Qual é a diferença? Nós não temos essa cultura aqui no país ainda. Sim. Como isso é novo para você, você acaba achando que é complexo, mas não é. Agora vamos comigo que eu tenho mais algumas dúvidas para tirar com o Mário. Vamos lá. Posso pegar o gancho do que você estava falando? Essa é mais uma vantagem aqui da obra de steel frame. Por quê? Porque a fundação na obra de steel frame, normalmente a gente utiliza uma fundação rasa, tá? Então, por exemplo, aqui na Baixada, que é o caso aqui dessa casa, a gente teria que fazer, da maneira que ele falou, estacas, sapatas, baldrame, né? Tudo isso gera um custo maior do que o custo da fundação de steel frame. Então, quando o pessoal tem a falsa informação, às vezes, de que a obra de steel frame custa mais caro. Não custa mais caro. Se você colocar na ponta do lápis, vai equiparar os valores estão bem próximos, tá? Principalmente no médio e no alto padrão. E fora isso, né, de os preços estarem bem próximos, é incomparável a qualidade do material que é fabricado numa casa de steel frame. É um material que tem controle industrial, todas as placas têm controle de qualidade, todo o material que é aplicado tem controle de qualidade industrial, então a previsibilidade de custos e execução de tempo é muito melhor. Mesmo que você invista a mesma quantia ou até mesmo um pouquinho mais, na verdade você está investindo menos porque você está levando uma Ferrari para casa. Você não está levando uma marca generalista. Basicamente, se eu tivesse que traçar um paralelo, seria isso. Outra coisa, agora estão surgindo empresas como a Torque Solutions, a Steel System, que vão democratizar o acesso médio, alto e alto padrão a esse método construtivo. Então, agora nós estamos entrando nos momentos mais importantes, acho que da construção do mercado brasileiro. Sim. E você é parte disso e nós somos parte disso. Agora, quero mostrar mais coisas para vocês. Vamos lá no fundo. Uma das dúvidas que eu mais recebo, e na verdade é uma dúvida que até eu tinha, a gente tem sempre que traçar o paralelo com a alvenaria, né? Sim, porque a gente está fazendo uma como. transição de um método construtivo para outro. Sim. Vamos lá. Chega aqui. Essa moldura que você está vendo aqui, ó, essa moldura metálica, é um elemento chamado contramarco, tá? Pessoal, esse contramarco, para você entender o que é se você não conhece, entenda como uma moldura que serve de suporte, de apoio para a instalação de esquadrias. O que é uma esquadria? Uma porta de correr, uma janela, tá? Tudo que envolve alumínio, que tem vidro, esse tipo de coisa. Na construção em alvenaria, agora vem, pega complexidade em coisas simples. A gente tem que chumbar esse contramarco, é chumbado na massa. Tem que estar no nível, no prumo, o pedreiro com aquele trabalho manual. O requadro. O requadro, porque aqui o reboco e não. Marião, explica como esse contramarco foi fixado aqui. Bom, esse contramarco aqui, tudo isso que ele está falando de esquadro, prumo, nível, tudo isso na obra de steel frame é o primordial. Eu acho que para toda construção, né? Mas quando o rapaz vem colocar o contramarco aqui, na montagem já fica tudo no esquadro.
E aí quando ele vem colocar o contramarco, ele não precisa chumbar nada. Simplesmente ele vem com um parafuso. Vem no detalhe. Um parafuso autobrocante, tá? O que é o parafuso autobrocante? É um parafuso que na ponta dele ele tem uma broca. Esse parafuso vai atingir o aço lá atrás e vai fixar esse contramarco. Então esse contramarco é todo fixado com parafusos, tá? Aqui, ó, se você quiser dar uma olhada aqui na pingadeira, aqui é onde a gente vai colocar a pingadeira de pedra, tá? E aqui é um detalhe bem interessante. Você tá vendo que aqui embaixo tem um perfil de alumínio? Por quê? Porque aqui vai assentado uma pedra. Aqui não vai dar para você ver no vídeo, eu acho. Mas a gente já deixa uma caída, isso aqui chama pingadeira. Quando tem chuva de vento, a água cai aqui, escorre e pinga, tá? E aí aqui vem uma pedra com inclinação. Então é dessa maneira que é feito aqui a esquadria numa obra de steel frame. Nós estamos removendo um negócio que a gente chama de trabalho manual, trabalho artesanal. Isso é bom até para nossa equipe. Se você chega no seu mestre de obra, você fala para ele assim, eu vou te treinar para steel frame, você não vai ter que ficar mais carregando saco de cimento, batendo em betoneira. Exatamente. Não é um sorriso que você vê o cara dando um sorriso, né? E assim, além disso, você quando contrata um profissional, você tem que confiar que ele sabe fazer as misturas corretas. Então, se ele vai fazer um reboco... O tal do traço, né? O tal do traço. Se o profissional não sabe fazer um bom traço e coloca mais areia, a parede começa a esfarelar. Se ele coloca muito cimento, ele gasta mais cimento do que o necessário, você gasta mais na obra. Sem contar o problema de capilaridade e umidade subindo. Todo mundo que já morou numa casa já sabe e teve já esse problema, que é aquela umidade. Se não é aquela umidade que sobe por capilaridade da fundação, é aquela umidade que chove, espirra e ela passa para dentro. Na obra de steel frame não tem isso. Primeiro, essas nossas placas que a gente faz, elas não chegam até o chão. Elas param sempre a 1,5 centímetros do chão. Então, não tem como a água passar para a placa. Existe um isolamento físico. Ela tá afastada fisicamente da fundação. Então isso não vai acontecer. A não ser que exista umidade por indução, não dá. Por Wi-Fi, né? Umidade por Wi-Fi, né? E aí o que acontece? Agora, e essa umidade também, além da impermeabilização que a gente faz no base coat, que é o reboco da casa de steel frame, a água que bate aqui, ela vai, se ela umedecer, né, que não vai por conta da impermeabilização, ela vai ficar na placa do lado de fora, porque o aço do steel frame não transmite umidade, então não tem essa capilarização, essa transmissão por capilaridade, né? Mais um tema, se você acha que acabou, você está muito enganado. Eu tô vendo aquele eletroduto ali, ó, saindo da janela. Mostra pro pessoal esse eletroduto saindo aqui. Gente, isso daí é o seguinte, ó, mais um paralelo, vamos lá. Esse vídeo vai ser muito bom, Marião, porque nós vamos conseguir gerar vários cortes, né? Sim. Vários vídeos curtos em vários temas que envolvem o steel frame. Sim, legal. Aquilo ali, minha gente, é um eletroduto. Qual é a função desses eletrodutos? É o famoso conduíte, anti-chamas, responsável por levar os fios elétricos nos cômodos da casa, no forro, tomadas, interruptores, luminárias, enfim, né? Tudo que você já sabe que uma casa tem. Construção em alvenaria. Quantas vezes, Mário, você já pegou um projeto em alvenaria que não tinha projeto e que você teve que sair quebrando tudo para passar conduíte e chumbar a caixinha? Quantas vezes? Rodrigo, você tocou num ponto muito importante agora e que é uma outra coisa que está entrando bem forte na construção civil, que é o Building Information Modeling, que a gente chama, o pessoal que trabalha em projeto vai saber o que é isso, a gente chama de BIM, né? Que é a modelagem da informação da construção. Então, a casa de steel frame, e assim, a gente já estava fazendo nas casas de alvenaria também, antes de começar a construir steel frame, antes de vir para a obra, a gente tem que estar com todos os projetos muito bem definidos. E o que é bem definido? É modelado. Sabe aquele 3D que a gente vê bonito e tal? É mais ou menos aquilo, só que é modelando os conduítes, modelando as caixinhas de eletricidade, os perfis, e depois o Rodrigo vai poder mostrar aí para vocês aí na edição como que é isso. Então, a casa de steel frame, ela já nasce inteligente. Ela já é uma construção inteligente porque ela já vem
100% projetada. Projetada e planejada, né? Porque o projeto sempre foi e é a melhor ferramenta de planejamento. Então, quando ele fala daquele conduíte ali, o que a gente teve que fazer antes de colocar aquele conduíte lá? Em projeto, a gente perguntou para a cliente, você vai querer uma janela com persianas automáticas e integradas à janela? Vou querer. Então eu tenho que ter um ponto ali para alimentar. Se eu desistir da ideia, eu posso inativar Você esse pode ponto? simplesmente isolar ali, inativar, fecha e acabou. Esse é um ponto importante, tá? Assim, ó, a obra de steel frame, ela tem algumas premissas que devem ser satisfeitas, Sim, né? sim. Uma delas é o planejamento. Você, que é um cliente de alto padrão, vai contar. O Mário tem projetos extremamente avançados aqui, não só no litoral Guarujá, mas no Brasil todo, tá? Então ele até pode endossar o que eu vou te falar. Você vai ter à sua disposição a partir de agora os melhores profissionais para a execução do seu projeto. O ideal, pessoal, é que realmente você estresse no bom sentido o seu projeto ao máximo. Então 3D, maquetes de animação, plantas, porque quando você chegar aqui na sua obra de steel frame, Não tem surpresa. não tem surpresa. Você consegue, então, por exemplo, quantos metros de eletroduto, 1 polegada, Exatamente. a minha casa está estimada a usar? É previsibilidade total. 700 metros, então um rolo de 50 custa tanto, da marca X. Então, pessoal, planejando. Acho que esse é o exemplo mais prático que eu posso dar para você do significado de planejamento. E é o que o Steel Frame e profissionais consolidados e com experiência, como Torque Solutions Engenharia e Steel System, vão oferecer para você. Você tem 1 segundo e meio para dizer para mim se eu estou dentro de uma construção em alvenaria ou em steel frame? Tempo. Você não saberia responder se você não estivesse em um vídeo de steel frame, né? Eu sei disso, não adianta você tentar me enganar. Mário, assentamento de revestimento e porcelanato. Alguma diferença steel frame e alvenaria? A única diferença é o tipo de cola que você vai usar, tá? A cola que eu falo é argamassa, tá? Então você tem que usar argamassas de boa qualidade que sejam flexíveis, tá? Então de AC3 para cima, tá? Perfeito. Resultado final. Você não consegue, com exceção deste barulho, que não é aquele barulho maciço, né? Com exceção do barulho, você não consegue distinguir se se trata de uma obra de steel frame ou alvenaria. Só para endossar, esses eletrodutos aqui, a gente acabou de falar da elétrica, né? Eles são todos passados por dentro das estruturas. Exato. Antes da finalização da montagem. Isso. Por isso a importância do projeto, tá bom, pessoal? Porque a gente deixa a infra, inclusive a parte hidráulica, durante a fundação, que é o radier, fundação entre aspas, a gente está usando o termo fundação, não tem estaca. 99% dos casos não tem estaca. Depende da topografia do projeto, né? Perfeito. Mas 99%. É isso aí. Tá? Então vamos chamar o nosso radier, que é uma puta de uma laje maciça, digamos assim, né? Armada, tudo mais. Ali são passadas as nossas tubulações de esgoto, saída pluvial. O que é pluvial? Saída de água de chuva, esse tipo de coisa, tá? Então é uma obra planejada. Toda a infraestrutura já é passada. Quando você está com a montagem finalizada, já é meio caminho andado. Ah, sim. Correto? Sim. Vamos mostrar lá em cima, aproveitar que a gente tem um forro aqui um pouco exposto, né? Então você consegue ver ali um pouquinho do que é essa formação. Algo a acrescentar, Mário? Sobre essa parte então, de cima? é só isso, né? A gente consegue ver todos os conduítes de hidráulica, de elétrica passando, a gente consegue ver a estrutura da cobertura, que é ali em cima, né? E aqui a estrutura que segura o forro. E as telhas utilizadas, não só nesse tipo de construção, né? Até mesmo em alvenaria, mas principalmente em steel frame, são as famosas telhas sanduíche termoacústicas. Então elas vão proporcionar para você um maior conforto termoacústico dentro do seu imóvel. Vamos pegar o gancho de termoacústica? Sim. Uma das grandes vantagens do steel frame, agora que a gente está em um cômodo acabado, é justamente a termoacústica. Discorra, Mário. Não, a termoacústica do steel frame, ela é totalmente diferenciada e quando a gente começa a comparar com a alvenaria, fica até chato. Fica até incompatível, porque é muito mais eficiente, né? Se você colocar aí no Google eficiência termoacústica, alvenaria, steel frame, você vai ver
coloca no chat GPT, que agora tá na moda, Agora, né, chat GPT, qualquer coisa é você GPT. coloca lá, ele vai te falar, tá? E se você confiar em inteligência artificial, eu confio, você vai ver. Então o que acontece? A parede aqui, né, ela é um sanduíche. A gente não tá vendo aqui porque a gente tá com base coat e tal. Mas vamos só falar mais ou menos o que é o sanduíche de uma parede de steel frame, que a gente falou da telha sanduíche, a parede também é como se fosse um sanduíche. E como é formado esse sanduíche? Esse sanduíche é formado por um núcleo de aço, que é o núcleo que estrutura toda a casa, né? E esse núcleo ele é preenchido entre os perfis de aço por uma lã que vai fazer o isolamento térmico e acústico também. Anti-chamas. Anti-chamas, é tudo, gente, tudo normatizado. Tem NBR para construções steel frame, tem ABNT. Então, assim, nada é feito no chute. Tudo é feito seguindo normas claras, normas técnicas e normas que foram discutidas por profissionais da construção civil. Internacionalmente. Sim, sim, é uma construção. Olha, bom, a gente só o Brasil, praticamente, dos países assim mais desenvolvidos, é que está construindo na maior parte em alvenaria. Porque na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, é tudo steel frame, é tudo construção a seco. Se não é steel frame, é o wood frame, que é um irmão aí do steel frame, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter no sanduíche das paredes os perfis de aço, placa de fechamento interna e placa de fechamento externa. Essa composição de parede, na fase de projeto, a gente vai estudar como está implantada a sua casa. Por exemplo, se a sua casa tem uma fachada oeste, a gente vai tratar melhor a parede da fachada oeste. E aí o sanduíche, a composição dessa parede, né, o sanduíche o recheio do sanduíche. Sim, né? sim, o sanduíche, a composição desse sanduíche vai ser diferente. E aí a gente vai compor com elementos que façam um isolamento maior do que numa fachada sul, por exemplo, que você não tem uma incidência de sol direta. Então, por exemplo, a gente tem também um sistema, viu, Rodrigo, chama sistema AFES, que nesse sanduíche, a gente, no final do sanduíche, coloca uma placa de EPS, que é o famoso isopor. Então, isso torna a parede muito mais eficiente. Só que como é um elemento a mais, é um custo a mais. Então, se você quer fazer um altíssimo padrão e quer colocar esse EPS na volta toda da casa, você vai ter, imagina o que tem isopor na volta toda. É um cooler. Então você vai ter uma casa Perfeito. Térmica e acústica assim, que vai ter uma eficiência total, né? A conclusão que nós podemos chegar, acho que se eu tivesse que resumir em uma frase, Mário, seria que os projetos em steel frame, eles são, como você explicou, sobre as faces, onde bate mais sol, menos sol. Exato. Eles são personalizáveis, então você consegue personalizar o tipo de revestimento da sua casa dependendo da insolação. Então, um projeto personalizável. E você ainda pode otimizar caso você queira. Então, a gente não está falando de algo assim, olha, é só esse padrão. Sim. Não. Tudo depende do seu projeto arquitetônico e até mesmo do quanto de dinheiro você está disposto a investir. Sim, porque você tem, para placas de fechamento interna, por exemplo, você tem uma variedade enorme de placas. Você pode colocar uma placa comum, o seu preço de casa vai cair muito, mas a eficiência vai ser um pouco menor. Agora eu vou te falar uma coisa que é muito importante. Você pode usar o pior sanduíche de steel frame, a pior placa para fora, o pior aço e a pior placa para dentro. Ela vai performar melhor do que qualquer alvenaria. Depois dessa fica difícil argumentar, Fica Mariel. difícil. Se você está gostando do vídeo até agora, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, deixa um like, faça o seu comentário, tem alguma dúvida, escreve aí que nós estaremos a postos para responder. E claro, os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Não perca tempo e o mais importante, se você tem o seu lote comprado, não saia desenvolvendo projeto antes de entrar em contato com a Torque Solutions Engenharia e com o Marão aqui da Steel System. Pelo amor de Deus, isso sim eu tô te pedindo. Não tome nenhuma atitude precipitada, porque daqui para frente, 2024 é o ano da virada. Sim, e nós vamos trabalhar mais do que nunca
para que esse método construtivo chegue até você. Marião, quero agradecer então. Aí, muito Rodrigo, obrigado. o prazer foi meu. Tem um último tema que eu quero abordar. Pode falar. Vamos lá fora de novo? Vamos lá fora de lá. novo. Vamos lá fora. O último tema. Ó, já estava me despedindo do Mário sem falar de uma das coisas mais importantes. Eu tenho certeza que você ia mandar essa dúvida pra gente. Estamos na parte interna aqui da residência. Olha só que lindo porcelanato sentado aqui no chão. Calacata, Trabalho né? da Steel System. Fino, trabalho fino. Mas o tema não é esse. Olha aqui, ó. Essa daqui é a nossa parede interna com a nossa placa de gesso Performa, que é uma placa específica. Agora eu vou deixar o Mário falar sobre o assunto que ele domina. Mário, sou seu cliente. Minha casa está nesse nível aqui. Sim. Quais são as diferenças do processo de pintura tradicional para o processo de pintura interno de uma casa em steel frame? Vamos lá. Bom, vamos falar, sempre que a gente falar de steel frame, a gente vai falar de eficiência e de otimização de custos. Então, o que acontece? Numa casa de steel frame, a parte interna, a gente vai tratar as juntas, né? E a gente vai tratar de maneira... Você está vendo que são largas? Posso te interromper? Pode sim. O que é uma junta? A junta é assim, quando você coloca uma placa perto da outra, você tem as emendas das placas. Então a gente tem que tratar essas emendas. A gente tem todo um procedimento próprio para isso, tem todo um procedimento específico para isso, né? Que é passar uma fita perfurada, que a gente chama, e uma massa específica para tratamento de junta, que é essa massa que vocês estão vendo aqui. Passou essa massa, a gente abre bem para tirar qualquer irregularidade, então a parede fica lisinha. Fica com essa aparência. Com essa aparência. Isso daqui é o tratamento dos parafusos. Daqui é lixa e tinta e acabou. Não precisa aquele monte de massa corrida para depois vir com a pintura. Agora vamos de novo ao paralelo com alvenaria. Obra em alvenaria. Eu sou Rodrigo Broker, construtor, você já me conhece das minhas obras de alvenaria. Marião também, extremamente experiente no mercado de alvenaria. Sim, eu vim da alvenaria. E é por isso que ele nunca mais quer ver alvenaria na frente Nunca dele, mais. Né? Construí 16 anos de alvenaria. Essa parede aqui num processo tradicional, me acompanha. Considerando que a alvenaria foi bem executada, então ela vai estar no nível e no prumo certinho. Considerando que o reboco foi bem executado, o reboco estará também lisinho, tá? A partir desse momento, o pintor tem que executar o trabalho de lixar esse reboco. Então, ele vai lixando o reboco da casa inteira. Depois ele vem aplicando 1, 2, até 3 de mão de massa corrida. Lixa, né? Aplica, lixa, para depois, então, ele começar os trabalhos efetivos de pintura. Mas esse é o caminho feliz. Em muitos casos, e pode acreditar no que eu estou te falando, em muitos casos, o reboco não está uniforme, a qualidade do reboco não está boa e até mesmo a alvenaria a gente, infelizmente, às vezes acaba passando da gente pegar a alvenaria que não foi bem executada. Ou seja, sabe aquela tal história de quem constrói e fala nunca mais quero construir na minha vida, porque teve que quebrar, porque teve que refazer, porque saiu mais caro do que imaginava. Esse é um exemplo de tudo que a gente falou nesse vídeo extremamente detalhado. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos também para ilustrar o quão eficiente é o processo construtivo do steel frame. Só fazer uma correção, Rodrigo. Eu falei que aqui viria tinta. Na verdade, eu falei que aqui viria tinta se você for pintar com uma tinta gesso, tá? Se você não vier com a tinta gesso de uma vez, você tem que vir primeiro com uma seladora ou com a própria tinta gesso, que vai fazer É o famoso sela gesso? Isso, é o sela gesso, e depois vai vir com a pintura. Então, assim, massa corrida... Detalhe, já conta até como primeira de mão Exato, esse sela gesso. exato. O sela gesso é quase uma tinta acabada, né? Exatamente, é isso aí. Agora sim, tenho condição de apertar sua mão de novo. Valeu, Rodrigo. Agradecer por esse bate-papo extremamente agradável. Legal, toma à disposição sempre que precisar. Eu tenho certeza que vamos executar, vamos construir ao pé da letra muitos sonhos e muitos lares juntos. É isso aí. No Brasil todo, inclusive Torque Solutions, Steel System, nós atendemos em todo o território nacional. Projetos e construções, então envie sua mensagem, vou deixar todos os contatos na descrição e finalizar agradecendo a sua atenção. Siga também nas redes sociais, @Torque Solutions. Steel System Construtora. Perfeito, valeu, até a próxima. Falou.